Síguenos para más información relacionada con hormigas y no olvides suscribirte. Então, muito boa tarde, bom dia a todos, né? Temos nesse momento colegas de diversas regiões aí pelo mundo, então, certamente, diferentes fusos horários também. Então, sintam-se todos, sintam-se todos bem-vindos à nossa sessão. Eu vou fazer a minha introdução, considerando que o português e o espanhol são relativamente próximos, creio que se eu falar um pouco devagar, a gente consegue atingir a maioria do público presente aqui hoje, certo? Então, farei a minha breve apresentação, né, a breve introdução dessa mesa redonda para vocês, em português, e aí apresentarei cada uma das nossas convidadas de hoje no idioma no qual elas vão apresentar as suas respectivas palestras, certo? Então, nessa mesa redonda de hoje, primeiro eu gostaria de agradecer muito a organização do segundo simpósio ibero-americano de mirimecologia, novamente um sucesso, né? Mais de 400 inscritos, então eu acho que o simpósio mais uma vez atingiu seus objetivos e é muito bom fazer parte dessa história. Muito obrigado a todos os organizadores. Na mesa redonda de hoje, né, nessa sessão especial, no último dia do evento, a gente vai explorar um pouco da rotina de pesquisa, né, pertencente a essa sub-área, popularmente ou atualmente chamada de taxonomia integrativa, né? Eu acredito que ninguém aqui duvide, né, que na origem toda taxonomia ela é integrativa, certo? À medida em que a gente reúne características morfológicas, características de ocorrência, alguma coisa da história natural das espécies. Então, a taxonomia, como ciência, sempre foi integrativa. Contudo, mais recentemente, tem se chamado, né, de taxonomia integrativa, principalmente trabalhos taxonômicos que utilizam, que empregam ferramentas relativamente mais modernas, principalmente ferramentas para inferência evolutiva, né, inferência filogenética com base em dados moleculares, e mais recentemente tecnologias para estudos de morfologia interna, de ultraestrutura do exoesqueleto de formigas, que até pouco tempo não estavam disponíveis aos taxonomistas, né, incluindo os taxonomistas que trabalham com formigas. Então, eu acho que esse é o contexto atual da taxonomia integrativa. E, claro, não é possível falar em delimitação de espécies, não é possível falar em taxonomia se a gente não leva em consideração o hábito de vida dessas espécies, o comportamento, ou como eu gosto de chamar, a história natural. Assim, nessa mesa redonda de hoje, eu tenho a grande satisfação de apresentar a vocês 3 grandes amigas cuja trajetória profissional tem enriquecido muito o nosso conhecimento a respeito da taxonomia, da evolução e da história natural de formigas, especialmente na região neotropical, certo? Cada uma das nossas convidadas hoje fará uma apresentação de cerca de 15 a 20 minutos a respeito da sua linha principal de pesquisa com taxonomia de formigas ou com taxonomia como uma ferramenta para o seu estudo, né? Por uma questão de tempo e de organização, nós iremos fazer as 3 apresentações na sequência, sem intervalos para perguntas entre as apresentações. Contudo, no final, eu gostaria que vocês guardassem, anotassem e escrevessem as suas perguntas, para no final a gente abrir uma sessão de debate, de discussão, onde vocês vão poder fazer as perguntas para as nossas convidadas de hoje, certo? Então, dando início formalmente à nossa mesa redonda, a nossa primeira palestrante é minha amiga Lívia Pires do Prado, cujos primeiros passos na mirimecologia eu tive o privilégio de testemunhar quando nós éramos colegas de trabalho no laboratório de formigas lá de Menoptera, do Museu de Zoologia da USP, sob orientação do professor Beto Brandão. A Lívia é hoje uma grande referência como taxonomista de formigas, e seus trabalhos envolvendo tanto curadoria como aspectos históricos de acervos e de mirimecólogos e mirimecólogas nos têm inspirado muito, né, com relação ao nosso conhecimento sobre essa área tão interessante da mirimecologia e da taxonomia. Então, hoje a Lívia vai nos brindar com seu conhecimento a respeito do fascinante gênero de formigas megalomyrmex, sua principal linha de pesquisa atual, e nos vai falar diretamente da Universidade de Ohio, da Ohio State University. Então, Lívia, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Eu te deixo à vontade, então, para a sua apresentação. Vou compartilhar a tela aqui, aí você me fala se está funcionando, tá? Ok.
Perfeito. Tá em tela cheia? Cheinha. Tá bom. Então, gostaria de parabenizar o evento, né, nessa segunda edição, que tem acompanhado já desde a primeira edição e desde a semana passada, e agradecer o convite. Estou muito feliz de participar dessa mesa, ainda mais com o Rodrigo, com a Dignacha e com a Corina, que sempre estiveram presentes aí na minha formação. E aí, como o Rodrigo já me apresentou, né, sou a Lívia, faço pós-doutorado aqui na Universidade de Ohio, e eu vou falar para vocês um pouco sobre a diversidade de Megalomyrmex dentro de um contexto integrativo e taxonômico. E a minha história com Megalomyrmex começou em 2017, no meu doutorado, quando eu fiz lá no Museu Guild, sob orientação do professor Rogério Rosa da Silva, fiz a revisão taxonômica e estudei também características reprodutivas do gênero, já usando uma abordagem mais ecológica e comparando, né, as rainhas com asas e as rainhas ergatóides. Depois disso, começo desse ano, eu ingressei no pós-doutorado aqui na Universidade de Ohio, sob supervisão da professora Rochelle Adams, para já continuar esses estudos com Megalomyrmex, já dentro de um contexto evolutivo, incluindo outras ferramentas, né? Esses estudos estão todos em andamento. E como o Rodrigo já explicou, né, a taxonomia integrativa, eu sei que o que é mais comum, o que mais tem sido usual é integrar dados morfológicos e moleculares, mas dentro da minha apresentação de hoje, eu fiquei na dúvida se eu apresentava meus resultados do meu doutorado, dos estudos que eu tenho feito aqui, ou se eu falaria de Megalomyrmex de uma forma geral, e achei que seria mais justo, dentro do contexto dessa mesa, que eu contasse um pouco de como que a gente chegou ao que a gente conhece hoje com Megalomyrmex, e foi passo a passo, com vários autores, vários grupos de pesquisas apresentando dados sobre diferentes perspectivas sobre Megalomyrmex. Então, a gente tem dados desde o final do século XVIII, dados de ocorrência, dados de história natural de Megalomyrmex. A gente teve, ao longo da história, vários grupos de pesquisas estudando Megalomyrmex, incluindo um grupo hoje que se chama Megalomyrmex Antilab, que é o grupo que eu integro hoje, que é o grupo supervisionado pela professora Rochelle Adams. E, felizmente, na taxonomia de Megalomyrmex, ao longo da história, diversos estudos taxonômicos foram conduzidos, que não é uma realidade para a maioria dos grupos de formigas, né? Isso fez com que a gente adicionasse cada vez mais dados em diferentes perspectivas. E aí eu vou falar bem brevemente sobre o histórico taxonômico de Megalomyrmex. Então, Megalomyrmex foi descrita por Forel em 1885, com base em exemplares coletados na Colômbia de Megalomyrmex leoninos, né? E esse nome Megalomyrmex recebeu por causa do tamanho da espécie. Megalomyrmex leoninos é uma das maiores espécies do gênero. Nas décadas seguintes, outras espécies de Megalomyrmex com tamanho relativamente grande foram descritas, como, por exemplo, Megalomyrmex forelli, e a gente acha que é isso justamente por um viés de coleta, né? Era mais fácil encontrar espécies grandes, principalmente por não especialistas. As metodologias de coleta não eram desenvolvidas, então achar espécies com hábitos criptobióticos ou espécies ali, né, que vivem ali na serrapilheira menores era mais difícil, e também porque essas áreas eram mais preservadas, e a gente tem visto que, para formigas, né, espécies maiores são mais abundantes nessas áreas não fragmentadas. Mas, né, com as décadas foram se passando e a gente encontrou uma variação de tamanho muito maior em Megalomyrmex, então hoje a gente encontra desde espécies muito pequenas até as espécies como Megalomyrmex leoninos, né, e as pessoas às vezes têm dúvidas por que chama Megalomyrmex se a maioria das espécies são pequenas, mas é por causa disso que eu expliquei anteriormente. E todo o conhecimento de Megalomyrmex é graças a vários tipos de trabalhos, né, as revisões abrangentes foram muito importantes para a gente entender os grupos, para a gente entender a delimitação dos grupos de espécies, a delimitar as espécies, mas os trabalhos regionais ou trabalhos menores de Megalomyrmex têm ajudado muito a entender, incluindo um N amostral maior, incluindo vários outros tipos de questões, vários tipos de abordagens, para questionar até decisões de trabalhos mais abrangentes. E aí, o que a gente conhece hoje para Megalomyrmex, e aí eu coloquei entre aspas, porque os resultados do meu trabalho vão aumentar muito mais alguns números aí, mas é que a gente conhece hoje, são 45 espécies de Megalomyrmex, né, mas os resultados do meu doutorado têm mostrado que provavelmente existem entre 20 e 25 espécies novas para serem descritas. Dessas 45, 44 são conhecidas por operárias, metade disso tem rainhas e machos conhecidos, somente um imaturo de Megalomyrmex foi formalmente descrito,
apesar de que os outros trabalhos indicaram que tiveram acessos a imaturos, mas que não descreveram formalmente. Estratégias reprodutivas a gente tem de 2 tipos, as rainhas com asas e as rainhas ergatoides. E histórias de vida, a gente tem as espécies de vida livre e as espécies parasitas sociais, que podem apresentar vários graus de parasitismo social. A gente tem também uma espécie considerada vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção da IUCN, isso é Megalomyrmex symmetocus, porque ela é uma parasita social. Mais recentemente, outras espécies de parasitas sociais de Megalomyrmex foram descritas, mas como essas espécies, essa lista não foi atualizada, essas espécies ainda não foram incluídas. E, de fato, a gente tem visto que essas espécies são bem mais sensíveis, então áreas que foram estudadas há muito tempo, né, por exemplo, como na ilha de Barro Colorado, no Panamá, a gente sabe que se a gente coleta muito, se a gente não coleta de forma adequada, ou a fragmentação ambiental pode colocar em ameaça essas espécies, né? Então, hoje tem toda uma forma certa para coletar espécies de parasitas sociais, não coletar rainha, né? Mesmo para estudos comportamentais, a gente sabe que coletar um pedaço da colônia já é o suficiente para fazer esses estudos, ou coletar um número menor de indivíduos, uma câmara, às vezes, dentro das rainhas que tem interação com formigas cultivadoras de fungo, para não colocar em risco essas espécies. E aí, a identificação de Megalomyrmex, a gente sempre vê nos trabalhos, que é o jeitão, né, o corpo, a forma corporal de Solenopsis, com a antena de Faidoli, né? A antena, porque a clava antenal é composta por 3 segmentos, né, similar a Faidoli, e a forma corporal, porque tem essa morfologia um pouco mais monótona, sem projeções, né, integumento geralmente liso e brilhante, parecida com Solenopsis. Mas a gente sabe que a diversidade, né, que a gente tem visto, de morfológica de Megalomyrmex é muito maior. Então, a gente sabe aqui, ó, que ela não perde para nenhuma Gnanthogênese em termos de escultura. A gente tem essa espécie, que é uma espécie nova aqui para a Amazônia, mas lá para a Amazônia, né, Megalomyrmex coatiara, Megalomyrmex wallace, Megalomyrmex longinoide, da América Central, tem esse integumento totalmente coberto por uma forte esculturação. Coloração, a gente tem dentro de Megalomyrmex, formigas não varia muito em coloração, mas para Megalomyrmex a gente tem quase tudo do que é conhecido para formigas, inclusive essa espécie nova que ela é meio acinzentada, não é muito comum para formigas em geral, não é uma cor muito comum. Formatos de cabeça, a gente também tem vários aqui, eu trouxe só 3 exemplos para vocês, mas varia também. E tamanhos de olhos também varia grandemente, né? Tem desde poucos omatizos até quase ocupando a porção lateral da cabeça, e até o caráter de presença ou ausência de pilosidade nos olhos, como já usado por Boudinot e colaboradores na revisão 16 para distinguir espécies. A gente tem estruturas que a gente nem tem ideia, ou que a gente ainda nem tem dificuldade de interpretar, né? Então, por exemplo, o processo sub- e pós-peciolar de Megalomyrmex forelli, que a gente, sempre que a gente olha na lupa, a gente se surpreende, a gente não tem ideia qual a função, se tem alguma função desse processo, ou a clava de Megalomyrmex cyanidira, que a gente, na literatura, vê dizendo que pode ter 4 ou 5 segmentos. Quando a gente conversa com colegas, às vezes perguntam, será que tem uma clava antenal? Então, que a gente ainda tem bastante dúvida sobre a interpretação. Hoje, talvez a forma de definir Megalomyrmex é uma antena composta por 12 segmentos antenais, dentição com 5 ou mais dentes, nesse promesonoto geralmente convexo, sem projeções, né? O gáster sempre liso e brilhante, sem presença de escultura, por mais que tenha nas outras partes corporais. O pecíolo pós-pecíolo, aí sim, talvez com jeito mais de Solenopsis, sem projeção no dorso, e geralmente arredondado. E o ferrão modificado, né? Não daquele formato de perfurador que a gente encontra para algumas espécies de formigas. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês sobre como diferentes ferramentas foram sendo incluídas para a gente entender ou para a gente avançar na delimitação de espécies, de grupos de espécies, ou para a gente investigar outras questões em Megalomyrmex. Então, assim como para formigas, a gente tem aquele textinho padrão de que formigas são os insetos sociais mais diversos, desempenham diversos serviços ecossistêmicos. Para Megalomyrmex, diante dessa diversidade, a gente também tem um textinho padrão que a gente usa para resumir o gênero, né? Que é essa diversidade de nidificação, de estratos que elas ocupam, de comportamentos, de estratégias reprodutivas, de estrutura de alcaloide e de histórias de vida. E aí, alguns exemplos que eu separei para vocês, o primeiro deles é o de grupos de espécies, né? Então,
No passado, o Megalomyrmex, foram feitas tentativas de tentar agrupar as espécies, mas foi em 1990, quando o Brandão fez uma revisão abrangente, que ele usou morfologia, ele combinou dados de morfologia, distribuição, estratégia reprodutiva e dados de história natural para delimitar os 4 grupos de espécies de Megalomyrmex, né? Lembrando que naquela época ele não tinha metodologias desenvolvidas, as dados de história natural eram muito escassos, então ele pegava alguma coisa no rótulo, alguma coisa conversando com os colegas, alguma coisa em campo, algumas coisas foram feitas por inferência, e ele delimitou esses 4 grupos. Mais tarde, em 2013, Boudinot e colaboradores, quando fizeram uma revisão para a América Central de Megalomyrmex, já reunindo muito mais dados, tendo um N amostral muito maior para várias espécies, e até depois de conduzir estudos comportamentais, eles também propuseram mudanças nesses grupos, não fizeram nenhuma mudança formal, porque precisava de um estudo já também incluindo dados da América do Sul, e talvez dentro de um contexto filogenético, mas aí eles apontaram algumas inconsistências e adicionaram novos conhecimentos para os grupos de espécies, que é hoje o que a gente tem estudado, e que a ideia é reorganizar esses grupos. E aí eles adicionaram também dados de morfologia, de história natural e de estratégia reprodutiva, mas também adicionaram dados de morfologia dos machos. Um outro exemplo para taxonomia integrativa e delimitação de espécies é o caso de Megalomyrmex gueldi e Megalomyrmex zaire. Então, Forel, no começo do século XX, descreveu Megalomyrmex gueldi, mas com exemplares da Mata Atlântica. Só que apareceu um exemplar até então identificado como Megalomyrmex gueldi na Amazônia, né? E quem teve acesso a esse exemplar, e ele achou que poderia ser diferente, mas ele só tinha um exemplar, ele não tinha dados suficientes, e ele deixou uma anotação no rótulo, que podia ser uma espécie nova. Então, Brandão, na sua revisão em 1990, ele conseguiu reunir mais dados, né? Ele recebeu o material da doutora Narada, no Museu Gueldi, e aí ele conseguiu achar algumas diferenças que identificavam a espécie. Mesmo assim, continuam ocorrendo muitos erros na literatura, acho que tanto pela semelhança morfológica, até como uma espécie chamada gueldi na Mata Atlântica, né? Então, acho que muita gente na Amazônia associava o nome gueldi mais à Amazônia do que à Mata Atlântica. E vários erros na literatura foram reportados. Em 2021, uma colaboração minha com outros colegas, a gente conseguiu colônias tanto de gueldi como de aire, e aí a gente viu que tinha diferenças na estratégia reprodutiva, além das diferenças morfológicas apontadas por Brandão, nas operárias. Então, a gente, enquanto o Megalomyrmex zaire era composto só por rainhas verdadeiras, né, rainhas com asas, gueldi era sempre com rainhas ergatoides. A gente também viu diferenças na demografia da colônia, né? Então, as colônias de Megalomyrmex gueldi eram sempre muito mais abundantes, né? Tinham 600 a mais espécimes, enquanto de aire ali chegava sempre a 200, mais ou menos, no máximo. E aí, recentemente, o Fabrício Magalhães, né, que é um aluno da professora Santina, e que eu oriento ele no mestrado, ele fez um estudo, ele está estudando as larvas geral de formigas, está fazendo um apanhado geral sobre as larvas de formigas, e ele fez um estudo aplicado, comparando larvas de 2 espécies parecidas, né, que é Megalomyrmex zaire e Megalomyrmex gueldi, e para ver se tinham diferenças. Ele estudou as larvas do quarto instar, e ele realmente achou diferenças, né? A diferença que mais marcante é o tipo de pilosidade das 2 larvas, né? Que é impressionante, Megalomyrmex gueldi. E aí, um outro exemplo de delimitação de espécies, né, para taxonomia integrativa de Megalomyrmex foi Megalomyrmex wallace. Então, em 1916, Mann descreveu naquela, né, expedição lendária que ele fez em Rondônia, ele descobriu e descreveu Megalomyrmex wallace. Em seguida, Brandão, na sua revisão de 1990 e 2003, ele fez uma redescrição, forneceu imagens aí que já mostravam alguns detalhes a mais, como pilosidade na espécie, mas até aí a gente não tinha acesso ao tipo ou imagens, né, de alta resolução, porque na época não tinha, das espécies. E aí, em seguida, essa espécie acharam que tinham encontrado ela na América Central, né? Que a distribuição dela antes era só conhecida para a Amazônia. E aí ela foi reportada, mas estudando a biologia dessa espécie, eles perceberam que na América Central era sempre a estratégia reprodutiva usando rainhas ergatoides, enquanto que na América do Sul era sempre registrado como rainhas com asas. E isso foi um indicativo, né, que já em Peters e Adams, 2016, e Boudinot,
e colaboradores começaram a indicar que provavelmente poderia ser uma espécie nova que precisaria estudar o material da América do Sul. Em 2020, Suzansky e colaboradores, no trabalho que colaborei, a gente teve acesso, no meu doutorado, tive muito acesso a espécimes de Megalomyrmex wallace, nas coletas realizadas no Museu Guild. É uma das espécies mais coletadas, tanto em Pitchful, quanto em Winkler, quanto em coleta manual. E aí a gente viu que eram espécies diferentes, que não, assim, não é nem difícil de separar, mas que precisaria olhar o tipo, que precisaria olhar tanto o material da América Central e da América do Sul. E aí, nesse trabalho, também trouxe um perfil do alcaloide das espécies, né, e indicando que, provavelmente, é interessante adicionar componentes químicos para estudar a taxonomia de Megalomyrmex, né, isso já vem dos trabalhos do Tepe Jones, e aí também no trabalho do Suzansky, né, então, alcaloides dentro de formigas não é muito comum ser registrado, né, se eu não me engano, acho que dos quase 500 gêneros que existem, são registrados para 10, e o que eu tenho conversado com colegas é que isso não é uma lacuna de conhecimento, não é falta de estudos, mas eles são mais presentes em Solenopsidine, né? E talvez seja uma boa ferramenta também na delimitação das espécies. E aí tem também a filogenia que a Rochelle Adams fez no doutorado dela. Esses dados ainda não foram publicados, porque agora eles vão ser feitos dentro de um contexto já filogenômico, mas que eles nortearam vários trabalhos e para também estudar a origem do parasitismo social, para escolher a prioridade de estudar complexo de espécies, para olhar como os grupos, estudar os grupos de espécies dentro de Megalomyrmex. E atualmente, né, dentro do nosso projeto da Universidade de Ohio, a gente vai fazer a filogenia, né, usando elementos ultraconservados e adicionando dados das espécies que foram descritas e maior quantidade de dados de distribuição das espécies, continuar os estudos com taxonomia, a gente tem feito também, adicionado imagens de micro-CT, tem processado essas imagens para adicionar na revisão taxonômica, tem também um grupo estudando ecologia química de Megalomyrmex, né, químicos que são mais especialistas nisso, e dados de história natural sempre para Megalomyrmex, né. E aí a minha mensagem final aqui para vocês é que eu acho que a taxonomia integrativa é muito importante na taxonomia em geral, que qualquer dado seja incluído, mas que também estudar constantemente algumas áreas tem mostrado que isso beneficia muito a gente entender a taxonomia de algumas espécies, entender sobre as espécies, sobre os gêneros de forma integrativa. Aqui tem um exemplo do Wheeler, quando ele começou a estudar a Megalomyrmex simetocus em 1924, né? E desde então, vários outros grupos, né? A Rochelle estuda há décadas Megalomyrmex ali no Panamá, na Ilha de Barro Colorado, assim como o Wheeler, assim como o grupo do Kaspari e do Jackson Almes, que adicionaram informações sobre alados de Megalomyrmex simetocus. Eu tive o prazer de passar quase 2 meses coletando lá, e isso faz a gente entender sobre a taxonomia, fazer novas descobertas, né? E também entender aspectos sobre a conservação, né, de como conservar essas espécies, como conservar esses ambientes. Eu acho que só estudos profundos, né, e combinados que podem contribuir mais ainda para a gente entender de forma integrativa as espécies. É isso, muito obrigado, e segue meu contato e o contato aqui do grupo de pesquisa da Rochelle Adams. Muito obrigado, Lívia, pela apresentação, muito completa, muito bonita, como sempre, e eu acho que toda apresentação boa é aquela que nos deixa com mais perguntas do que respostas, então, missão cumprida. Dando sequência, então, à nossa mesa redonda, vou apresentar agora em inglês a nossa segunda convidada. So now I have the honor of introducing you to a researcher for whom I have great admiration. I had the pleasure of collaborating with Dr. Jignasia Hanna and her supervisor, Dr. Scott Powell, in different projects involving the systematics, biology, and even the evolution of the genus that is probably the favorite of most myrmecologists, or even for anyone who knows ants, right? The turtle ants of the genus Cephalotes. So today, Jignasia, or Dig, will tell us a little about the challenge of recognizing cryptid lineages of species of the genus and what tools she has been using in her research. So, Zig, if you are okay, we can start the presentation. Great. And thank you again for accepting this invitation. Of course. Thank you for the invitation.
I'm going to share my screen. Please. All right. It's perfect. Okay. Hi, everybody. My name is Jignasha Rana. And as Rodrigo said, I recently finished my PhD at George Washington University. I'll be talking with you today about cryptic diversification in cephalotes, a species-rich neotropical ant lineage. So when Rodrigo very kindly invited me to speak at this roundtable on integrative taxonomy, the first thing that came to my mind was that I'm not a taxonomist, but predicting my hesitation, Rodrigo also added that many of my research questions are grounded in taxonomy. So I consider myself an evolutionary biologist that's interested in the larger question about lineage diversity and how and why some lineages are more diverse than others. But my questions come from a taxonomic perspective, and I tackle my questions by studying the varied phenomena that generate biodiversity. Adaptive radiation is one such phenomena. So adaptive radiations are key to the generation of biodiversity, and they produce a proliferation of species from a single ancestor that are divergent in key functional traits and that allow them to exploit novel niches in their environments. But during the course of an adaptive radiation, do all species within the lineage reflect the same pattern of species diversification? So most of the classical examples that we're all familiar with are from island populations, and these are discrete units that are isolated from one another. So think of the Darwin's finches across the Galapagos Islands or the Anolis lizards across the Caribbean islands. When adaptive radiations occur across larger scales, such as over continents, there can be, however, more potential for complex interplay between evolutionary processes, since geographic isolation between species is less discrete. So within an ongoing adaptive radiation, some species may be more connected by gene flow, which would slow species formation. Species could, for example, evolve traits within an adaptive radiation that facilitate greater gene flow over larger spatial scales than other sister species. And this is a pattern that's unexpected in an adaptive radiation. But despite this multidimensional process of biodiversity production, the extent to which continental adaptive radiations interact with other mechanisms of species production is a bit unclear. And so to understand this multifaceted process of species production, it requires comparative study of a lineage with multiple clades that vary in their evolutionary response in response to known ecological opportunity. So the ant genus Cephalotes is an adaptive radiation, and it's a good candidate for this question. Cephalotes exhibits a proliferation of species. It differs in key functional traits between species, and it occupies a wide variety of novel niches. So Cephalotes is an arboreal ant genus that's known for its species richness and morphological differentiation between species. It has a New World distribution, and it's found from the southern United States all the way down through Argentina and everywhere in between. And across this range, there are 118 described species, including numerous distinct species with small and endemic distributions. So diversification rates also are well characterized in ecological and morphological traits within Cephalotes. Cephalotes nest in beetle-bored cavities in trees, and soldiers have a disc-shaped head that blocks the entrance to these nests. Soldiers across the ants exhibit distinctive morphologies that reflect functional adaptation, such as colony defense. And in Cephalotes species, soldiers have an armored head that blocks the nest entrance, almost like a living door. Across Cephalotes, soldier head size is species specific, and therefore it's specific to nest entrance size.
So the differences that we see in head size and shape, hair patterns, cuticular sculpturing, all reflect adaptation to different nesting conditions. And so at the bottom side of this panel is a soldier of Cephalotes that's actively blocking its nest in the tree. And on this side of the panel are a sampling of the wide diversity of soldier head shapes and sizes across the genus. So this is the phylogeny of Cephalotes that's color-coded by the biogeographic regions that it occurs in. And as you can see, there's a notable amount of local and regional radiations, but there are also exceptions to this pattern. And Cephalotes maculatus is one such species that's an exception. It has a geographically widespread distribution, and it spans nearly the entire range of the whole genus. It can be found from Mexico through Argentina and everywhere in between. So this widespread pattern is uncharacteristic of an adaptive radiation. Additionally, Cephalotes maculatus can be found across a diversity of environments, from closed canopy wet rainforest to open dry savanna habitats. You can find them at low elevations and at high elevations and everything in between. The worker caste is uniform in morphology, and while Cephalotes maculatus can be distinguished easily from other Cephalotes species by its tiny body size and huge eyes, it's nearly impossible to tell apart a worker of Cephalotes maculatus from Costa Rica than one that you pick up in Colombia or Brazil. The soldier caste is less well known because collections are more biased towards workers. However, our existing collections suggest that worker and soldier morphology both are indeed identical across the entire range. So my main question is that adaptive radiation is a key component in the generation of biodiversity, but can alternate sources of species production occur concurrently within a radiating lineage? And more specifically, I test the following hypotheses. Cephalotes maculatus is a geographically widespread species that's made up of a complex of generalist populations that have homogenizing gene flow between them. And this would be counter to what's expected in the trend of the Cephalotes genus. Geographic isolation is leading to differentiated species in Cephalotes maculatus, with mutations accumulating over time, leading to species differentiation in a kind of non-adaptive radiation. And this too would be a finding that would be counter to the trend of the rest of the genus. My third hypothesis is that Cephalotes maculatus is made up of a complex of ecologically differentiated species across its very widespread range. And this finding would follow the trend of the rest of the Cephalotes genus. So I took a phylogenomic approach to address these questions, and I used sequence capture to look at the genomic markers called ultraconserved elements, which are found across all animals. Ultraconserved elements have a highly conserved core region, but it gets increasingly more variable as you move out from that conserved core. So this makes it useful at both deep and shallow evolutionary scales. So we examined UCEs from Cephalotes maculatus, as well as closely related species within the Pinelli species group to which Cephalotes maculatus belongs. And our data set covered much of the biogeographic range of the species, as you can see from our maps here. So my first hypothesis asked whether Cephalotes maculatus is a single or multiple species across its range. And here's my maximum likelihood phylogeny of maculatus and its close relatives. The blue box overlays the specimens that were morphologically identified as Cephalotes maculatus. And I'll zoom in a bit on this blue area to get a closer look. So we find a strongly supported monophyletic core complex. And relative to its sister clade, which has at least 10 species that are represented, that are all morphologically distinguishable, both with the worker and the soldier caste, Cephalotes maculatus exhibits minimal morphological divergences across its widespread range.
There does, however, seem to be some broad structuring within the clade that falls across geographic clusters. So the specimens under the blue box here are all from Central America, and the specimens under the red box are from South America. So it does seem like there's some broad geographic clustering and isolation across the group. Sister to these larger groups are two specimens from Trinidad and Tobago in the yellow box. Within the South American clade, the bootstrap support values are fairly low, suggesting some ongoing gene flow across these populations, which are as far apart as Ecuador and Argentina. The Central American clade, however, has very high support values, so it seems like there's much stronger structuring of the populations in Central America. So you may have noticed that there was another clade that I didn't highlight earlier. It's highlighted here, though, overlaid by the orange box and marked with a star. So this appears to be a deeply divergent cryptic species. So there are 3 samples of this cryptic species that are sister to all the rest of Cephalotes maculatus. And so far, this cryptic species seems to be restricted to the dry savanna biome in Brazil. The cryptic species is sympatric with nominal Cephalotes maculatus. They can be found in the same habitat together, like within 100 meters apart. Basically, you could stand on top of one tree where you find nominal Cephalotes maculatus and point over to the tree that you find the cryptic species. They're basically living on top of each other. And at this stage, they're very similar morphologically. So to put things into context, here's that slide where I showed the sampling of diversity of Cephalotes soldier heads. So remember, soldiers are the caste that's primarily used for morphological identifications in Cephalotes. Comparing the cryptic species and nominal Cephalotes maculatus, these soldiers are very similar. So the split between Cephalotes maculatus and its sister cryptic species occurred roughly 10.5 million years ago. And this is a pretty deep split and much deeper than between other species within the Cephalotes genus. But despite this very long period of divergence, morphologically, Cephalotes maculatus and its cryptic sister species are very similar looking, and particularly the workers, which appear indistinguishable from one another. So this is nominal Cephalotes maculatus on the top, and this is the cryptic species down here on the bottom panel. But we have our phylogenetic analysis, and we know from our data that these are 2 distinct and deeply diverged lineages. So armed with this, we can now look back at our samples and we can stare long and hard under the microscope, and we can highlight where the differences in our specimens are, and then we can support them with consistent taxonomic characters. So while the workers do thus far look morphologically indistinguishable from one another, we actually found that the soldiers do reliably differ in the shape of the prenodal crest. And this turns out to be a key trait that's important for nest walking in Cephalotes species. So the prenodal crest is a functionally significant trait across Cephalotes. So Cephalotes species are arboreal, and they nest in pre-existing beetle board cavities in trees. The soldiers use this trait to wedge themselves into the wood to prevent enemy entry into the nest. Because if you can't defend the nest, then you're going to have a competitor come in and kill the colony. So it has very important implications for their overall fitness. So in conclusion, we find that Cephalotes maculatus is minimally diverged across its range relative to the larger adaptive radiation that it's nested within. Additionally, we find 2 major geographic clades within Cephalotes maculatus, one from Central America and another from South America, with more complexity occurring in the South American clade, which is a story for another time. We also find an ecologically co-occurring cryptic sister species to nominal Cephalotes maculatus. And all in all, we show strong support for all 3 complex processes that can explain species production.
So hopefully at this point, you've seen that integral to all of my work is a strong foundation in alpha taxonomy. So these two brilliant morphological treatments of cephalotes that you see on the slide have guided my research and research questions. And with the use of phylogenomics, I'm more able to closely interrogate the complexities of biodiversity and species production. And we wouldn't be able to get the complete picture of species diversity without using all of the tools in our taxonomy toolkit. So here's another example where our genomic data was able to disentangle a previously held taxonomic position. So in my genus-wide UCE phylogeny of cephalotes, we found that Cephalotes foliaceus is actually outside of the Pinelliae species group that it was described within. And this changed our biogeographic analyses and basically our understanding of the diversification within that area of the phylogeny. And separately, but also super cool, if we look now at the morphology of Cephalotes foliaceus, we can see that it does share important traits with the species that it's more closely related to. So Willy Hennig was right. Reciprocal illumination and agreement across all of our available data is important in shedding light on evolutionary hypotheses to species relationships. So to fully understand the process of species production, we need to understand the varying mechanisms by which it's produced. So here, I've shown that we can use molecular data to further inform our morphological taxonomy. Without using methods outside of alpha taxonomy, though, we wouldn't have been able to explore the molecular diversity within Cephalotes maculatus. And this could illuminate a different dimension and complexity within species diversity that morphology alone may not be able to detect. But by using all of our tools, we can use one piece of data to guide another finding and understand the full extent of complexities that are producing biodiversity. So continental radiations occur over broad areas and diverse biogeographic regions and are complex processes that interact with other mechanisms of species production. And here I've shown a lineage in striking contrast to the other species and the adaptive radiation that is nested within, thus demonstrating that alternate patterns of diversification can occur concurrently within a radiating lineage. So with that, thank you all so much for listening, and a huge thank you to the Iberoamericano de Myrmecología Symposio organizers and to Rodrigo Feitosa for organizing this fantastic roundtable. Thank you so much. Thank you, Zig. Well, I'm sure we have a lot of new cephalotes lovers after our inspiring talk. Thank you so much for being here. And okay, I'm sure we'll have questions for you by the end of this roundtable, so let's wait. And, or mejor, por último, pero no menos importante, me complace invitar a nuestra querida doctora Corina Barrera, que nos va a brindar su conocimiento sobre las hormigas que son probablemente, muy probablemente, las más importantes económicamente entre todas las hormigas conocidas, ¿no? Porque estamos hablando del género más importante cuanto a la herbivoría en las zonas neotropicales. Y gracias al esfuerzo de Corina, hoy tenemos una visión mucho más clara de la evolución y de los límites entre las especies de hormigas cortadoras del género Apta. Entonces, es un placer invitar a Corina para que haga tu charla, y muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, y bueno, ahí te dejo. ¿Se está viendo? Sí, se ve muy bien. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a todos los organizadores del simposio
felicitarlos por esta iniciativa de volver a reencontrarnos una vez más, y principalmente a Rodrigo por invitarme a formar parte de esta mesa. Me siento muy honrada, muy agradecida, junto a estas maravillosas investigadoras también del mundo de las hormigas. Bien, como Rodrigo dijo, voy a presentarles un poco sobre qué tenemos y qué nos falta hacer sobre la investigación de este importante grupo, como son las hormigas portadoras del género ATA. Para introducirnos un poco en el tema, como muchos de ustedes ya deben saber, las hormigas del género ATA pertenecen a un grupo muy importante que es el de cultivadoras de hongos. Dentro de las cultivadoras de hongos pertenecen al grupo de las Atinas superiores, y dentro de este grupo pertenecen al grupo de cortadoras de hojas. Esta clasificación las trae a formar parte de un contexto muy importante, por tener un sistema mutualístico simbiótico muy importante, tanto como portadoras de hojas, así como cultivadoras de hongos, ¿sí? Podríamos decir que quizás acá sea el grupo, el género más especializado dentro de las portadoras y dentro de las cultivadoras. Cuando contextualizamos los estudios en relación a la filogenia, la evolución tanto de cultivadoras como del grupo particular de cortadoras, ya vemos que desde hace mucho tiempo se viene investigando y se viene trayendo conocimiento para saber qué lugar ocupan este grupo de hormigas dentro de una filogenia general de hormigas, ¿sí? Como vemos ahí, el trabajo de Emery, el trabajo de Kuznetsov, años después, ambos trabajos presentan esta hipótesis de que las cultivadoras serían un grupo mucho más reciente en la evolución, siendo las cortadoras el más reciente de todos. Tenemos a lo largo de los últimos años, ahora trabajos más recientes que se han dedicado fehacientemente al estudio de las cultivadoras, coevolución con su hongo asociado, y a medida que se fueron realizando estos trabajos, pudimos llegar a este resultado de tener a las cultivadoras de hongos Atinis superiores, las cortadoras junto a su grupo hermano más cercano, Trichimirmex, como las correspondientes a los cultivos también llamados, a los cultivares también llamados superiores. Y terminan colocando a Acromyrmex y a Ata en ese momento, los dos géneros de cortadoras, como un subclado monofilético, por este comportamiento particular de cortar y procesar material vegetal fresco para el cultivo de su hongo simbionte. Entonces, a lo largo de la historia tenemos muchas personas dedicadas al estudio particular de hormigas cortadoras. Tenemos muchos trabajos de biología, de zootología, de morfología y también de clasificación. Tenemos al principio del siglo XX muchos científicos importantes como Kempf, como Weber, Kuznetsov, González, trayendo esta perspectiva, ¿no?, de el análisis morfológico, la clasificación y un montón de datos asociados de su ecología, de su biología. Luego los trabajos de Brandão, de Mayer y otros renombrados investigadores que han aportado también su granito de arena en el estudio de este importante grupo, ¿no? Así podemos llegar a una serie de referencias donde traen conocimiento sobre las cortadoras, algunos de ellos particularmente enfocando en algunos de los géneros, y la bibliografía de
hormigas cortadoras de hojas parece ser muy grande a esta altura. Lo que sucede es que muchas de estas referencias aún no está actualizada a la hora de hablar de taxonomía, ¿sí? La mayoría de estos trabajos está enfocado en investigaciones que están antiguas ya a esta altura. El avance del estudio en las cortadoras de hojas en la actualidad está muy reciente, toda la parte de control, toda la parte de biología, ecología, como dije, pero cuando nos referimos a lo que es la morfología y su clasificación taxonómica, aún hay trabajo para hacer. Podemos ver que dentro de este grupo, como considerado un grupo monofilético dentro del grupo de cultivadoras, que hace un tiempo este grupo sufrió una modificación, ya no tenemos a las cultivadoras de hongos exclusivas dentro de la tribu Athina, y la tribu Athina ahora también incluye géneros de no cultivadoras. Entonces dentro de esta tribu tenemos a la subtribu Athina, que es la que corresponde a las cortadoras de hojas. Quizás las cortadoras sean el grupo más especializado, como decíamos antes, por este hábito de cortar. Tenemos filogenéticamente dentro de ese grupo 4 géneros, porque incluimos también a Pseudoata, que es un género parásito de Acromyrmex, conocido solamente por su trasto de reproductores. Y cuando vamos a separar los 3 géneros, el reciente descrito Amoimyrmex, Acromyrmex y Ata, morfológicamente, si tenemos operarias mayores, es fácil de separar. Lo que hacemos es observar principalmente la morfología de su mesosoma y la morfología superior del gáster. Yo, teniendo operarias mayores de individuos de cortadores de hojas, puedo identificar si se trata de alguno de estos géneros. Puedo separar a Ata de Acromyrmex y Amoimyrmex por la cantidad de espinas que tienen en el mesosoma, Ata teniendo 3 pares, Acromyrmex y Amoimyrmex de 4 o 5 pares, y cuando quiero separar Acromyrmex de Amoimyrmex, observando el gáster, donde Acromyrmex presenta tubérculos, y Amoimyrmex tiene un gáster liso, muchas veces brillantes, y hasta puede llegar a presentar estrías. Cuando hablamos de trabajos a nivel molecular, tenemos algunos trabajos que enfocan solamente en el grupo de cortadoras, como es, yo traje algunos ejemplos, el trabajo de Cristiano, donde se analiza cariotipo de los subgrupos de cortadoras. Tenemos un trabajo en preparación de Andrés Sánchez Restrepo y colaboradores, que está enfocado en las cortadoras de Argentina, haciendo un análisis filogenético, asociando el tipo de plantas que consumen. Y cuando nos enfocamos en trabajos propiamente de los grupos de géneros de cortadoras, tenemos obviamente el trabajo de 2020 que trae este nuevo género de hormigas cortadoras Amoimyrmex por cristianos y colaboradores, donde especies que pertenecían al género Acromyrmex ahora forman parte de este nuevo género, y un otro trabajo reciente donde se ha analizado la estructura del cariotipo interno de este grupo, analizando algunas especies de Acromyrmex. Cuando hablamos de Acromyrmex, tenemos un trabajo siendo realizado en proceso hace varios años, de Ravelin y colaboradores, con base en elementos ultraconservados como marcadores, que está trayendo una filogenia muy robusta. Recordemos que es el grupo más rico dentro de las cortadoras de hojas, y da bastante trabajo hacer esta recolección de datos. Pero entonces, ¿qué pasa con Ata? Que es de lo que les vengo a hablar un poco más. ¿En qué posición estamos parados cuando hablamos de la información y el conocimiento sobre Ata? Bueno,
ATA, a pesar de ser un grupo tan importante por su impacto ecológico, por su impacto en el ecosistema como ingenieros de ecosistemas, su impacto económico como por tornarse plagas agrícolas y ser uno de los herbívoros más importantes de las Américas, del Neotrópico. Y así todo, como podemos ver en esta imagen, el impacto que muchos investigadores, principalmente mimecólogos, conocen que tienen estas hormigas. Sin embargo, su información aún necesita de bastante más trabajo. Como decía antes, conocemos mucho de su ecología, conocemos mucho de su biología, de su control, pero los trabajos en sistemática, en taxonomía, en filogenia, han ido avanzando y aún necesitan trabajo en la actualidad. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el género ATA, un grupo tan importante, tan conocido y que aún no está resuelta su sistemática? Por un lado, su distribución, ¿sí? Es un género muy amplio, tenemos apenas 15 especies, pero esas especies están distribuidas a lo largo de todo el continente americano, de donde son endémicas. Su distribución va desde el sur de Estados Unidos hasta el centro norte de Argentina, teniendo algunas especies de distribución más restrictas, algunas en el extremo norte, otras en el extremo sur, como vemos en el extremo norte, Ata mexicana, Ata texana, en el extremo sur, Ata saltensis, Ata bolevanderi. También tenemos especies de distribución restrictas dentro de Brasil, como Ata Posiceps en el nordeste, Ata robusta en el litoral sudeste, pero también tenemos 3 especies de amplia distribución, que abarcan casi todo el rango de la distribución general del género. Además, otras cuestiones por las que aún podemos entender la dificultad y el desafío que es traer la sistemática, la taxonomía y filogenia resuelta de ATA, es que analizar la identificación solamente, exclusivamente por datos morfológicos es un problema para ATA. Tenemos obreras de diferentes especies, obreras menores de diferentes especies muy similares entre sí. Tenemos obreras dentro de la misma especie muy polimórficas. El macho, por ejemplo, que es la morfología, las características del macho muy usadas y muy importantes en las descripciones de muchas de las especies, no es fácil de colectar, emergen una sola vez al año, cuando hacen su vuelo nupcial. Entonces, tanto las castas como los machos están poco representados en las colecciones. Cuando usamos las colecciones para hacer estos análisis, tenemos escasez de serie completa de castas. Y como vengo diciendo hace un momento, la mayoría de los trabajos que ya han enfocado en portadoras o en ATA en particular, se han abocado a hacer análisis moleculares y no tanto análisis morfológicos. Entonces, ¿qué pasó? Yo ya estaba, para contarles un poco cómo termino yo haciéndome cargo de grande parte de este trabajo. Yo ya estaba trabajando con hormigas portadoras, trabajaba más en el área de ecología, estaba trabajando con Acromyrmex y fui a hacer el curso Formigas do Brasil en el año 2014. Y allí Fernando Fernández y Rodrigo empezaron su trabajo de hormiguita de querer reclutar esta hormiga para su clan como una nueva integrante del estudio de la taxonomía. Esto había nacido ya en el 2012 en el curso de hormigas neotropicales en Perú, donde Jeffrey Sosa Calvo, había comentado conmigo de por qué no. Yo, que tanto me gustaban las hormigas portadoras, que ya estaba dedicándome al estudio de este grupo, ¿por qué no empezar con una revisión? Eso quedó como una pulga atrás de la oreja, como dicen mis amigos brasileños,
resonando en mí de si yo iba a estar preparada, iba a animarme a dar este grande paso. Y así fue. Me propuse encarar el proyecto de ATA. Hubo mucho trabajo de campo. Empecé este trabajo en mi doctorado en la Universidad Estadual de Paulista, perdón, en la UNESCO de Río Claro, como director el profesor Mauricio Bacci, y arrancamos con colaboración de Ted Jules, con colaboración de Christian Ravelin, de Jeffrey Sacalvo, arrancamos este proyecto de revisar al género ATA. Entonces empezamos con su filogenia. Como decía, hubo mucho trabajo de campo, mucho trabajo de laboratorio, algunos afterworks, obviamente, y llegamos a este maravilloso resultado, esta publicación donde llegamos a una filogenia integral del género, con estudio también de divergencia y de biogeografía, con base en elementos ultraconservados. Entonces logramos reconstruir la filogenia de ATA, hicimos análisis de divergencia, como decía, y su historia biogeográfica. A través de este análisis pudimos rescatar los clados internos tomados como subgéneros antiguamente por otros investigadores. Analizamos 14 de las 15 especies reconocidas como válidas en la actualidad para el género. Incluimos ATA Guayana por primera vez en un análisis completo de filogenia de ATA. Trajimos a ATA recibimos a ATA como un grupo extremadamente joven dentro de su evolución y que ha tenido una rápida radiación de especies. Y también obtuvimos como hipótesis de su origen que habría sido en una región que comprende el noroeste de Sudamérica, América Central y América del Norte, a partir de donde luego surge su radiación hacia el sur de América. Entonces, en el trabajo pudimos como revalidar algunas cuestiones que ya se venía trabajando por las distintas investigaciones, primero a nivel morfológico, con Emery, González, Bormeyer, trabajando en una filogenia de ATA a partir de datos de biología, de historia natural, de morfología, y luego con Bacci en su primera filogenia de ATA, ellos traen este resultado de comprobar que estos grupos, estos subclados, existen, y luego en nuestro trabajo, donde la filogenia fue mucho más abarcativa, también pudimos corroborar de que existe una separación interna dentro del género, a los que lo llamamos subclados. Entonces, cuando hablamos de revisiones, principalmente taxonómicas, de cortadoras o de ATA en particular, tenemos obviamente trabajos como de Bormeyer, que es un trabajo general, es el trabajo que se usa hasta la actualidad para identificar ATA, pero es una referencia muy antigua y muy difícil de ser usada, ya que está en alemán, tenemos versiones traducidas al inglés, pero sigue siendo la herramienta a la cual recurrimos la mayoría de los investigadores que queremos identificar ATA. Luego tenemos algunas revisiones para Brasil, como las de González, la de Mericoni, tenemos algunas revisiones de ATA de Estados Unidos, de México, y también tenemos buenas revisiones para las hormigas cortadoras ATA de Colombia, como las de Macri de 1988, la de Fernández y colaboradores en el 2015, teniendo esta como mucho más reciente. Entonces, como vemos en la información de referencia, aún necesitamos actualizar, poder traer a la actualidad cuáles de estas cuestiones que conocemos de ATA se pueden decir que las podemos reafirmar y cuáles podrían haber cambiado a lo largo de esta historia, ¿sí?
La base que tenemos de la filogenia, hicimos para mi doctorado, tenemos de forma observacional cómo algunos caracteres están reuniendo a estos subclados dentro de ATA, como podemos ver en el clado arqueata, el clado más antiguo, el primer clado dentro del grupo. Como tenemos características para identificar ATA, observamos mucho las características de la cabeza, de los lóbulos frontales o del gáster, y podemos ver cómo se asemejan morfológicamente. Y ATA cubana, que es la única especie que no pudo ser incluida en el análisis en mi doctorado, podemos ver que morfológicamente es muy similar, y si es realmente una especie válida, probablemente está dentro de este grupo. En los clados ATA y EpiATA, también podemos ver cómo ciertas características, como el surco que se forma entre los lóbulos frontales, empieza a respetarse, empieza a verse estas similitudes dentro de los grupos que se dividieron de manera filogenética. Así como también en el clado neoATA, donde tenemos ATA robusta, ATA segdens. Mi trabajo trae una no confirmación de esta subespecie tan conocida dentro de segdens, pero obviamente es una información que necesita ser comprobada con análisis morfológicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos para ATA hasta el momento? Tenemos una muy buena base filogenética con un muestreo muy extenso, una filogenia muy robusta, estudios sobre su evolución, como sus fechas de origen, sus fechas de dispersión, de radiación. Tenemos datos biogeográficos, dónde habría sido su origen, cómo habría surgido, en qué direcciones habría surgido la dispersión biogeográfica del resto de las especies. Y todo esto más la información de base de los primeros investigadores forman una base muy importante para la taxonomía, que es lo que nos falta encarar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos para poder llegar a un final resolutivo dentro de la sistemática completa de ATA? ¿Sí? Obviamente hace falta colectar más especímenes de aquellos lugares que no fueron cubiertos, de aquellas especies que no están tan bien representadas. Colectar machos, considero particularmente que sería extremadamente importante traer esta información, ya que, como dije anteriormente, es una pieza fundamental usada en la descripción de varias de las especies. Seguir los estudios taxonómicos, los estudios de historia natural, hacer la observación de caracteres de las especies tipo, un gran desafío también, porque hay varios tipos que no sabemos si aún están viables, están dispersos en varios lugares, en colecciones diferentes. Hacer morfología externa, análisis de morfología externa, quizás incluir, me parece que sería fundamental y muy importante incluir estas herramientas de fenómica, de filogenias basadas en caracteres morfológicos, y así poder llegar, ¿no?, a una revisión actualizada, a redescribir las especies que ya conocemos, traer soporte para las especies que sean válidas, ver si tenemos cuestiones de subespecies que puedan salir finalmente de aire, también con comprobación morfológica. El caso de ATA cubana, que es como esa llavecita que nos falta, esa piecita del rompecabezas que nos falta incluir en el análisis, y finalmente poder llegar a una llave de identificación nueva y actualizada para que podamos tener más practicidad a la hora de identificar este importante género, las especies de este importante género. Entonces, bueno, muchas gracias por toda su atención, por estar presente acá, por presenciar nuestra mesa redonda, y agradecer a todas las personas, a todas las instituciones que han colaborado durante todos mis trabajos, y a Rodrigo y a todos los compañeros las compañeras de la mesa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cori. Yo creo que con esta última presentación de nuestra mesa redonda está aún más evidente, más claro el privilegio que tuvimos hoy en escuchar estas tres grandes investigadoras compartiendo sus conocimientos con nosotros sobre las hormigas tropicales. Entonces, estoy muy contento, muy feliz. Y sí, tenemos unos minutos para preguntas. Yo creo que voy a pedir la ayuda de Daniela para las preguntas de YouTube. Y una vez más, quisiera agradecer a las invitadas por la participación y a ver cómo podemos contestar a los que están viéndonos por YouTube y por Zoom. Listo. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, certo? No idioma que vocês quiserem. A gente vai fazer aí o melhor possível para traduzir as perguntas para as nossas palestrantes. Fiquem à vontade. Oi, Sebastian Sendoya está perguntando como conciliar a necessidade de usar morfologia. Bom, eu creio que isso é... Ah, não, temos mais um pedaço da pergunta, ok. Como conciliar a necessidade de usar taxonomia integrativa, seus benefícios e resultados com as limitações de outras aplicações, como levantamentos ou monitoramentos padrão? Por exemplo, como usar a informação de morfologia de larvas, molecular ou comportamento para identificar indivíduos capturados em Pitfall? Será que precisamos atualizar nossos métodos de amostragem? Bom, como você mencionou larvas, Seba, eu acho que isso seria uma pergunta direcionada mais especificamente a Lívia. Então, não sei se Lívia quer começar, eu vou traduzir aqui paralelamente a pergunta para Zignacia. Quer traduzir primeiro ou posso responder? Pode responder. Eu acho que a gente não precisa atualizar os métodos de amostragem, mas acho que dependendo do grupo, a gente precisa incluir mais métodos. Eu acho que todos os dados que a gente tem, eles podem ser úteis. Eu acho que a gente tem que pensar em, às vezes, fazer os trabalhos pensando em quais são os métodos, às vezes, quais dados a gente tem disponíveis e quais são, acho que mais coletados, né? Eu acho que é importante para que todo mundo possa identificar, mas eu acho que tem questões que a gente precisa focar ou explorar outros tipos de ferramentas, mas eu não acho que a gente precisaria atualizar, não. Talvez, no máximo, assim, se possível, incluir mais métodos, usar uma abordagem diferente, mas acho que é isso, não sei se deu para entender. I don't know if Zig has an opinion about that. Yeah, I think we'll never not need to use standard monitoring tools. That's integral to what we do, because taxonomy is not taxonomy without knowing what animals are out there. So we need boots on the ground, as E.O. Wilson would have said. And only then can we ask our further questions, because if we don't have a team going into like the forest or into like different regions that aren't sampled, we don't even know if our ants occur there. So then it's only with that data that we can then do the integrative taxonomy in the lab that can give us a more clear picture about where the species are, what they are, how they got there, and so forth. Sure. Thank you, Zig. I know Sebastian speaks English, so I believe he had his answer. Aqui tenemos Natália Ladino, super tos, graças por la mesa redonda. Natália agradece, então, a presença de todas, parabeniza. Tamires, da mesma forma, excelente mesa, parabéns para todas. Great roundtable. Thank you all. Não sei se temos perguntas no YouTube. Hola, profe. Esas son las preguntas de YouTube, las que te voy poniendo en el chat. Gracias, Dani.
Daniela pregunta, muchas gracias por las presentaciones. ¿Cómo podemos integrar morfometría si la variación intraespecies es muy grande? ¿Ustedes sugerirían medir solamente obreras mayores? Mientras yo traduzco para Zignacha. Zignacha, por favor. Lívia, Cory. Yo creo que Cory... Essa pergunta é mais para a Cori, né, talvez. Exato, porque trabaja con hormigas dimórficas. Yo no sé si sería una buena idea solamente usar obreras mayores, porque dentro de ATA la poliformía también es muy grande dentro de obreras mayores, ya que tenemos como varios tamaños a las que llamamos como casta de obreras mayores. Entonces yo creo que por eso el desafío es muy grande. Yo creo que hay que incluir tanto obreras mayores como menores para, mismo que la variación entre especies sea grande, yo creo que hay que hacer el esfuerzo por incluir más además de las obreras mayores, incluir las menores, o si pudiera hacer por separado algo de machos, algo de hembras y obreras por separado. En mi caso de ATA, yo considero, estoy muy en el inicio, aún no hemos comenzado los análisis, pero yo creo que sería fundamental poder hacer un estudio morfológico de todas las castas. No sé si Gracias, será Cory. totalmente posible, pero creo que es súper necesario. Claro. Gracias. Well, Zig, do you have a very specific question right now? I would say that I'd say document everything. So I come at this kind of from an ecological perspective too, because if you do have a very huge range in your morphology, that's kind of going back to like the West Eberhard school of reaction norms. It's like your species might be able to adapt better to a certain environment if they do have a very large range in morphology in the rainforest, for example. But maybe in the dry forest, that range is much smaller. And this kind of information can give you more insight into what kinds of factors let your species live in one place versus another place. Is it an isolating mechanism? And over time, do you think that kind of difference, even in the range in morphology, can lead to species differentiation? So I would say, I think integrating that aspect of morphometrics is really important in understanding your overall species diversification pattern. Thank you, Zig. Lívia, você encontra esses problemas em termos de variação intraespecífica em Megalomyrmex? Agora é uma pergunta minha, pessoal. Não, acho que... Assim, dependendo da espécie, pode variar um pouco, mas não chega a ser um grande problema, assim. Legal. Do we have more questions? ¿Tenemos preguntas? No sé si Dani tiene algo de YouTube o si ya está todo ahí. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta para Rodrigo en el chat. Ah, ¿para mí? Me parece que esa es para Rodrigo. ¿La leo? Por favor. ¿Eso está en el YouTube? No, está en el chat de Zoom. Dice, gracias por la charla. ¿Dónde creen ustedes que sean lugares adecuados para formarte como taxónomo con este enfoque, asumiendo que no todos los países tienen la misma infraestructura y colecciones? Gracias. No estás limitadas. Lívia, I can translate for Zignacia right now. Pode repetir a pergunta, por favor? Vou traduzir para você, Lívia. Por favor. Onde vocês acham que é adequado para se formar como um taxônomo com esse enfoque, assumindo que não todos os países têm a mesma infraestrutura e coleções? Obrigada. Bom, eu acho que tudo depende da estrutura
das condições, né, que você tem. Às vezes você não tem condições de ir para outro lugar, fazer sua formação, mas eu acho que você tem que pensar, você tem que focar em delimitar o seu trabalho. Então, se você quer usar uma abordagem integrativa, você pode pensar em questões menores, às vezes focar em uma espécie, por exemplo, uma espécie que seja comum no lugar onde você mora, e você pode contar com a ajuda de colegas, né, pedindo material emprestado ou fazer colaborações. Então, eu acho que hoje, né, principalmente a microecologia é muito colaborativa, então acho que você consegue fazer trabalhos, independente se você tem uma infraestrutura grande, ou o país que você vive, o lugar que você vive, tem infraestrutura ou não. Eu acho que você pode procurar colaborações, você pode procurar outras formas para conseguir fazer, não necessariamente precisa estar nos grandes centros, né? E eu acho que isso vai estimulando cada vez mais que o laboratório que você está, ele se desenvolva e atraia outras pessoas. Então, acho que é o caminho, se você não está num grande centro, é procurar colaborações e pensar, às vezes, em questões menores, que elas podem ser integrativas também. Estoy de acuerdo. Yo creo, ¿quién hizo la pregunta? Yo creo que fue César Maximiliano. Sí. Sí, bueno, yo creo que con la respuesta de Livia ya estamos muy bien, pero hay muchos sitios, hay muchos lugares en Sudamérica, en Latinoamérica, donde uno podría trabajar con taxonomía o formarse en taxonomía. Hay sitios importantes, por ejemplo, en Colombia, donde está nuestro colega Fernando Fernández, Roberto Guerrero. Allá en Argentina también hay un grupo importante de taxonomía de hormigas en el Instituto Miguelillo, en Tucumán. Y bueno, son algunos sitios en Brasil también donde hay la posibilidad de hacer taxonomía de hormigas, que tienen una buena estructura, que tienen una buena colección. Por ejemplo, acá en la Universidad Federal de Paraná, en el sur de Brasil, ahí tenemos Gabriela Camacho, ahora la nueva curadora del Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo, en São Paulo. Tenemos Rogério Rosa da Silva, allá en el Museo Paraense Emílio Gueldi. El INPA, donde está nuestra amiga Itana Fernández también, con taxonomía de hormigas. O sea, que hay algunas opciones. Y gracias por tu pregunta. Yo puedo Dani, agregar algo. Pero por favor, Corina, por favor. Que también creo que dándole un rédito a este gran grupo de investigadores de hormigas que se ha formado estos últimos años, creo que, como dice Livia, enfocarse en un grupo que te guste, que sientas que vas a poder trabajar, ya es suficiente para comenzar independiente del lugar, porque ya teniendo la posibilidad, sea en el país que sea, una vez que empezás a trabajar, poder tener como prestado el material también es un medio que hoy en día se puede hacer, buscar las formas de viajar a las colecciones, visitar colecciones para reforzar tu trabajo. Entonces, creo que hoy en día no es un impedimento el hecho de, si estoy en un lugar donde no hay una gran colección, no voy a poder hacer la taxonomía de algún grupo o estudiar taxonomía. Creo que para comenzar está bien, y el resto del trabajo en esta cuestión de integrar y de interconectar los nodos, como bien este simposio trae, de lema, hoy en día es mucho más fácil por el grupo sólido de investigadores de hormigas que se ha formado, ¿no? Gracias, Corina. Bueno, yo creo que ya con el tiempo estamos listos. Tenemos una última pregunta de Jenny. Can Solenopsis geminata be considered a cryptic species? Wow. We don't have Solenopsis specialists here, so, well, I would say yes and no, because Solenopsis geminata is a species. It's a good species because we have a name associated with this. But the question is, this name refers to a single evolutionary lineage? I don't know. I don't have an answer for that. I don't know if Zeke, do you have any advice in this sense? I don't know. Sorry, your microphone. Yeah. Sorry. So I don't know anything about Solenopsis geminata, except that I think this is another case where we do have to take other forms of data into consideration. So I think
it has a very polymorphic behavioral repertoire depending on where it's found in its invasive ranges. And I think that's something to take into consideration. I mean, I don't know how popular this opinion is, but I think considering behavioral traits in species delimitation, that's another thing that we need to consider and be open to. Couldn't agree more. Sure. Well, I think this is it. Thank you, everybody, for your presence. Thank you, Zig, for being here, for accepting my invitation. Muchas gracias, Cori. Obrigado, Lívia, pelas palestras. A gente teve uma tarde fantástica. Creio que em 5 minutos mais, Daniela me pode corrigir, por favor, teremos o início da última sessão de apresentação de pôsteres. Então, teremos aí um recesso, certo, Dani? Muito obrigado à organização e às nossas convidadas. Thank you very much for your... Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Chinosa, Lívia. Muchas gracias. Obrigada, bom ver vocês. Tchau. Muchas gracias, profesor Rodrigo, y a sus invitados de la mesa redonda. Es un tema muy interesante. Así es, a la 1:30 p.m. iniciamos la última presentación de póster en la plataforma Discord. Ahorita vamos a poner el link para que se puedan ingresar. Es muy importante que después de la presentación de póster de Discord, mismo link para la clausura del segundo simposio iberoamericano en mirmecología. Entonces, para que después de Discord, por favor, regresemos a esta sala. Entonces, de 1:30 a 2:30 vamos a estar en Discord viendo las presentaciones de póster y a las 2:30 nos vemos aquí para la clausura.